Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna, sejam bem-vindos a mais uma disciplina de ética profissional e cidadania. Espero que já estejam todos aí despertos e preparados para acompanhar a gente em mais um dia em que nós vamos refletir sobre as bases, os princípios da nossa ação moral. É muito bom estar aqui de novo com vocês. Hoje temos um conteúdo muito legal, já dei spoiler na aula passada de que hoje nós iremos falar sobre o utilitarismo, sobre a ética kantiana. Espero que vocês já estejam aí preparados com caneta em punho para copiar tudo e prestar bastante atenção. E comigo hoje também está o professor Diego, que vai estar colaborando com a gente, né, professor? Obrigado, professor Wesley. Mais uma vez aqui estamos juntos, né, nessa parceria aqui da aula. E você também, aluno, mais uma vez aqui, bem-vindo conosco na nossa aula de número 3, né? Já tivemos aí 2 aulas pela frente, estamos aí na metade do caminho, basicamente, da disciplina. E mais uma vez demonstrando aqui para vocês a importância, né, da gente pensar um pouquinho da ética no nosso dia a dia e que, de alguma maneira, ela vai influenciar, né, no cotidiano e na sua carreira profissional, no exercício profissional que vocês vão estar atuando aí. E, basicamente, estamos aqui a todo momento, vocês podem encaminhar as dúvidas. Mais uma vez, a importância do professor presencial, né, que está aí no polo com vocês, é a base de apoio. E, a todo momento, vocês podem estar interagindo aqui com a gente, com a aula, perguntando, questionando, tirando as dúvidas de vocês. E a gente vai, basicamente, né, dar, então, esse prosseguimento à aula de hoje, né, professor? Dando aí mais um encaminhamento para as ideias, que a gente está falando um pouquinho sobre a ética moral, Certamente. Né? A gente vai continuando essa discussão sobre o que é ética e moral. E você que tiver suas dúvidas, que quiser fazer um comentário, fale com seu professor presencial, fale com o professor e peça para ele mandar sua mensagem aqui no chat com o professor Diego, que nós vamos estar respondendo, vamos estar interagindo e contamos com a presença de vocês na nossa aula. Então, já estamos apresentados, animados e vamos lá para saber qual o conteúdo da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar a ética na filosofia moderna, a ética utilitarista e a ética kantiana. Então hoje nós vamos conhecer um pouco dessas duas correntes éticas, o que elas fundamentam, quais são os princípios que estão presentes nessas reflexões e conhecer um pouco. Os nossos objetivos de hoje são definir algumas das reflexões éticas na história da filosofia ocidental, identificar os princípios presentes na ética moderna, descrever os critérios que foram estabelecidos para definir normas morais segundo as concepções utilitarista e kantiana e identificar as influências da formação do pensamento ético contemporâneo. Então, nosso objetivo hoje é refletir um pouco sobre essas duas reflexões da história da ética, da história da filosofia e compreender quais são as perspectivas dela. Lembrando que semana passada nós conhecemos a ética de Sócrates, que foi o pai da filosofia moral, e também conhecemos um pouco da ética do Aristóteles, conhecendo um pouco dessas duas concepções éticas na antiguidade. E para a gente não perder aquilo que nós falamos semana passada, vamos fazer uma breve recapitulação. Nós vimos na semana passada as principais características da ética da antiguidade, né, que era uma ética baseada na vivência das virtudes e princípios, uma ética axiológica, ou seja, ela buscava definir valores e princípios. Centralização em Atenas, espalhando-se pelo Ocidente com a expansão alexandrina. Então era uma ética bastante presente naquela região da Grécia Antiga, de Atenas. A definição de uma ética ligada à ideia de felicidade, ou seja, os gregos estavam querendo ser felizes e acreditavam que a felicidade estava ligada à ética. As ações conduzidas pela razão, o homem definia o bem e o mal, descobria a partir da sua racionalidade. E por último, o homem só pode ser bom na polis. O homem só pode ser bom se ele se envolver na política, na administração das suas cidades. E aí nós conhecemos esses dois camaradas, Aristóteles e Sócrates. Sócrates era o pai da filosofia moral, e o bem para Sócrates não é algo
relativo ou subjetivo, no sentido de que o bem, o que é o mal, ele não é algo que cada um escolhe, ou que cada sociedade escolhe, mas sim algo universal e válido para todos os homens. E o Sócrates também introduz a ideia da consciência moral, ou seja, aquela vozinha na nossa cabeça que dizia o que nos impede de fazer o que é errado, que nos impede de praticar o mal. Essa é a consciência moral que foi introduzida na filosofia por Sócrates. Já o Aristóteles, ele vai nos lembrar que o fim último do ser humano é a felicidade. Ou seja, tudo que a gente faz é buscando a felicidade. Se você está estudando, se você pratica esportes, o motivo principal de você fazer tudo isso é que você está procurando ser feliz. Isso segundo Aristóteles. E para ser feliz, eu precisava viver as virtudes, porque nem o prazer, nem honra, nem riqueza é sinônimo de felicidade. A verdadeira felicidade é fazer o bem e ser uma boa pessoa através das virtudes, que são os nossos modos de agir. E nós adquirimos essas virtudes através do hábito. Como um jogador de futebol, que se torna um bom jogador de futebol a partir da prática e do treino, uma boa pessoa, uma pessoa virtuosa, vai se tornar uma boa pessoa através do hábito, da prática, das boas ações, das boas virtudes. Então, feita essa recapitulação, vamos entrar agora no tema de hoje. Nós lembramos nos nossos últimos encontros que a ética, a moral, ela tem muitas formas de se manifestar na humanidade. Se a gente sair daqui para outro país, ou até um tempo mais curto, da minha casa para a casa do professor Diego, nós já temos uma série de diferenças de comportamentos morais e normas diferentes de convivência minha e dele. E o interessante pensar também que essa norma também varia com o tempo. Então a moral, ela também é temporal. Ela flui, ela muda de acordo com o período histórico em que se vive. Então, para a gente falar de ética, é importante que a gente também faça uma contextualização histórica, porque com o passar do tempo, a ética também muda, como diz aqui no nosso conteúdo. Como sabemos, as normas morais possuem variações culturais em vários lugares do planeta. Assim como essas normas mudam com o passar do tempo. Ou seja, o que é certo e errado hoje pode não ser amanhã. Pode ter uma outra concepção, uma outra perspectiva na história e na perspectiva moral. Não é verdade, professor? Se a gente lembra que até um tempo atrás, por exemplo, as mulheres não poderiam ter emprego, a não ser que fossem autorizadas pelos seus maridos. Ou seja, era uma norma moral. Era considerado errado se a mulher fosse trabalhar se não tivesse autorização do seu marido, do seu parceiro. A gente vai vendo, então, professor, que esses aspectos eles vão influenciar bastante ao longo da história, né? E, na verdade, tudo vai se modificando e vai se acompanhando, né? Então, aluno, você que está vendo essa retomada e já esse início, a gente, na verdade, né, está pensando o quê? Professor, como que fica, então, a moral ao longo do tempo, né? Ela vai se modificando, ela vai se adaptando, o quê? A forma de comportamento que vai exigindo da sociedade uma nova forma de agir para com o coletivo. A gente nunca pode esquecer que em todos os momentos que nós estamos abordando a questão da moral, nós estamos falando de grupos, né? Seja um grupo familiar, seja um grupo social, seja um grupo, então, cultural, né? Aspectos culturais, ou seja, nós estamos falando de coletividade, né? A sua família é uma coletividade, então a gente já pode encarar como um aspecto também de comportamento moral que vai ser praticado e modificado também, né? Então isso é importante a gente retomar, professor, porque para eles perceberem que o intuito justamente da moral é que ao longo dos períodos da história e do processo cultural, ela tende a não se permanecer da mesma forma, como justamente esse exemplo, né, do papel da mulher na sociedade, como você falou, né? A questão dela se familiarizar, em vez de ficar em casa, não, sair para trabalhar, ser independente, né, ter a própria vida aí, né? Exatamente. E é por isso que quem se dedica a estudar, a refletir sobre ética, precisa também ter uma concepção histórica.
porque a ética vai refletir a moral em vários momentos da história. Por isso que nós tivemos uma visão dada pelos gregos, que apesar de ainda ter muita influência nos dias de hoje, aí tem umas certas mudanças em relação à sociedade. Então nós temos uma externa agora bem curtinha, para a gente compreender um pouco dessas transformações da ética no período histórico. Então a gente vai assistir agora esse pequeno vídeo, e daqui a pouquinho a gente retoma essa discussão sobre a ética na história. Desde que o mundo é mundo, existe uma palavrinha que guia toda a humanidade: a ética. A gente convidou o professor de filosofia, Otacílio, para explicar para você sobre o desenvolvimento do conceito de ética ao longo da história. A ética na antiguidade. Ética na antiguidade? A antiguidade marca a origem, o surgimento da ética, né? A ética é uma forma de pensar, é uma forma de refletir sobre um objeto chamado a conduta, o comportamento humano. Então, os gregos foram os primeiros a buscarem um conhecimento sobre a forma adequada de organizar as nossas condutas para que possamos, como indivíduos e como coletividade, como moradores da polis, né, aquilo que é a meta de todo ser humano e de todas as organizações, a busca da felicidade. A ética medieval. Ética na Idade Média é ser obediente à vontade e às leis de Deus. Você sendo obediente à vontade e às leis de Deus, você vai viver a vida verdadeira. E vai alcançar a vida verdadeira, que é a vida após morte. É a vida eterna, é a vida definitiva. Então a pessoa deve buscar a obediência à vontade de Deus, porque as coisas de Deus são imutáveis, são definitivas, e obedecendo você tem a salvação, você tem a bênção, a alegria, a felicidade eterna. Principal pensador dessa maneira de normatizar e de conduzir a existência dessa época chama-se Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, que depois, do final da Idade Média, terá outro grande expoente chamado Tomás de Aquino. A ética moderna. A ética moderna é uma ética centrada na subjetividade, centrada no indivíduo, na pessoa, né? É uma ética que começa com o Renascimento. O Renascimento é marcado pela capacidade de inventar, de criar, de pintar, de descobrir, de gerar novos mecanismos, novas formas de vida, né? Então cada pessoa resgata aquela racionalidade que os antigos gregos e romanos tinham vivido, e ele agora passa a aplicar essa forma de viver em um tempo diferente, né? Lá pelo ano 1500, 1600, 1700, vai chegar ao auge essa forma de se comportar. É uma ética, portanto, onde o indivíduo faz de novo as suas escolhas por conta própria. Ele é responsável pelas suas deliberações. A ética contemporânea. A ética na idade contemporânea, portanto, né, é sobretudo a capacidade de fazer escolhas adequadas para conduzir a própria vida dentro do ambiente da sociedade, dentro do ambiente da coletividade, dentro do ambiente massificado, né, que é a grande sociedade. E há muitas contradições, há muitos problemas, há muitos desafios, né? Há o desafio em relação às tecnologias, por exemplo, a questão da bioética, do aborto, da política, das corrupções, das condutas pessoais que escandalizam, da convivência. Essa é o campo, é a temática, né? É a área de abordagem da ética contemporânea. Para você que gostaria de ler, de pesquisar um pouco sobre pensadores contemporâneos atuais brasileiros, há um muito conhecido da mídia, inclusive, que é o professor Mário Sérgio Cortella. Ele trabalha há quase 40 anos nessa área, ele tem uma ótima capacidade de comunicação. Um outro professor também de São Paulo, que tem trabalhado muito nessa área da reflexão sobre as condutas humanas, é o professor Dr. Clóvis de Barros Filho, da USP de São Paulo. Ética, uma palavrinha pequenininha, mas cheia de significados, que foram mudando com o passar do tempo. Então, alunos, vamos voltando agora para nossa aula, depois de ver esse vídeo excelente que nos falou um pouco sobre a reflexão, sobre a reflexão ética na história, e podemos perceber como tivemos várias variações, muitas interpretações do que seria o bem e o mal, o certo e o errado, e os fundamentos disso. Se você lembra da nossa primeira aula, nós discutimos sobre
o que a ética refletia os fundamentos da moral. E você deve ter percebido que a gente estudou na semana passada a ética antiga com Sócrates e Aristóteles, e hoje vamos estudar a ética contemporânea com o utilitarismo e também o Immanuel Kant. Mas para isso vamos compreender o que vem antes da modernidade, que é a ética medieval, porque a ética moderna vai bater de frente e vai questionar muitos fundamentos da ética medieval. Então vamos acompanhar no nosso conteúdo as principais características da ética medieval. Primeiramente, era uma ética fundamentada na vontade divina, ou seja, quem determinava o bem e o mal era Deus, era a divindade que se revelava através dos líderes religiosos do tempo e das Sagradas Escrituras. A ideia do mal estava relacionada a afastar-se de Deus. Isso é interessante porque muita base do cristianismo hoje ainda tem um pouco desse fundamento. Ou seja, o que é mal? O mal nada mais é do que se afastar de Deus. Se você não está seguindo a vontade de Deus, você está fazendo o que é mal. Outra característica é a centralização do poder pelas instituições religiosas. Quem comandava tudo era a igreja cristã, desde o modo de pensar até o modo de administrar a política, as cidades, os reinos eram administrados pela igreja. E era um período em que se pregava a salvação individual. Eu posso rezar por você, eu posso desejar que você se salve, mas cada pessoa se salva praticando a vontade de Deus individualmente. Então essas eram as características da ética medieval. E por que isso é importante? Porque quando surge o período moderno, em que se faz esse rompimento com o cristianismo, eles vão propor uma ética antropocêntrica, que é a principal característica da ética moderna. Por quê? Enquanto a ética medieval pregava a centralidade em Deus e na vontade divina, a ética moderna vai falar que o centro da moralidade é o próprio homem. Quem vai definir as regras do certo e do errado é a própria humanidade. Era uma ética também que negava a vontade divina na moral. Vão ter filósofos nessa época que vão ainda manter a ideia de que Deus existe, que existe uma divindade. Mas no campo da moral, essa divindade não vai mais impor o bem e o mal. O próprio homem é que precisa determinar e conhecer. E como é que o homem vai definir isso, gente? Já que não existe uma divindade para dizer para o homem o que é o bem e o que é o mal, o que o homem vai usar para definir isso? A resposta é o ideal de natureza humana. A gente cria a ideia de que existe um ideal, uma natureza humana que precisa ser preservada. Este ser humano, ele é corpo, ele é espírito, ele é mente, ele precisa se desenvolver intelectualmente, precisa ter direitos políticos. Então, o que vai basear a ética nesse período é a natureza humana. A gente vai tentar compreender o que é o homem e como preservar essa humanidade. Isso é legal porque até hoje a gente tem essa perspectiva. A gente precisa cuidar da natureza humana, preservar a humanidade. Até o fundamento de direitos humanos está nessa ideia de natureza humana, ou seja, de que existe uma natureza comum, que existem direitos comuns que todos os seres humanos têm e precisa ser preservado. Por isso que a gente cria as normas morais. Vamos para outra característica desse tempo, que é o surgimento dos Estados-nações. Isso vai ser muito interessante porque esses estados vão começar a criar leis, vão começar a criar constituições. Aqui vai surgir o sentimento de nacionalismo, que até hoje é muito falado, muito comentado. Então, os Estados-nações vão surgir nessa época. Aqueles grandes estados como a Inglaterra, Portugal, o Reino Unido, que vão derivar em estados como, por exemplo, o Estado brasileiro. E, por último, a dissociação entre ética e política. Isso é muito interessante, porque na aula passada nós falamos que os gregos, eles refletiam junto a ética e a política. Então não tinha separação. Ética e política eram a mesma coisa. No período moderno, principalmente o filósofo Maquiavel vai separar as duas. Política é uma coisa, tem que ser estudada de uma maneira, e a ética de outra maneira. Isso aí vai interferir muito em nossa maneira de pensar, principalmente no que constitui o Estado. Porque até hoje muita gente acredita que um Estado, um governo, para manter a estabilidade da nação, precisa às vezes cometer algumas ações antiéticas. Tem gente que ainda pensa nisso.
Tem gente que ainda pensa que um Estado, para fazer política, às vezes precisa cometer injustiças. Será que é assim mesmo? Fica aí essa pulga atrás da orelha para a gente ir refletindo, mas lembrando que isso é o pensamento moderno. Mas, para entrar nos pensadores de hoje, a gente trouxe um problema para a gente resolver. Um problema bem legal para que a gente possa refletir sobre a nossa ação, que é conhecido como o dilema do trem. Vou jogar essa para o professor Diego para ver como é que ele se sairia dessa situação. Vocês estão vendo na imagem, essa é a situação que a gente vai colocar. Vou colocar o professor Diego nessa enrascada, que é quem está aqui comigo. Professor Diego, o senhor está aqui do lado da manivela. O senhor é essa pessoa, vou até desenhar um bonequinho aqui, ó, esse é você. Quem sou eu? O primeiro. Você está aqui do lado da manivela e pode mudar o trilho do trem para a direita ou para a esquerda. Tá vindo um trem desgovernado. Ele tá vindo sem freio, o bonde sem freio. E, se ele for para a direita, tem 5 pessoas amarradas no trilho. Se ele for para a esquerda, tem 1 pessoa amarrada. Você não tem como frear o trem. Será que você, professor Diego, vai virar a manivela para a direita ou para a esquerda? Então, professor, a gente está pensando aí no número de pessoas que estão envolvidas no caso, né? Se a gente for pensar, né, quem que esse trem vai pegar, né, professor? Vai pegar 5 pessoas de um lado ou vai pegar apenas 1 pessoa de outro, né? Aonde que eu vou oferecer o maior número de satisfação, de vidas salvas, né? Ou o que vai ocasionar mais dor ou sofrimento, né, para a escolha que eu vou fazer? Aqui no caso, a gente vai deixar um pouquinho a incógnita para o pessoal ir pensando, mas eu quero que vocês pensem o seguinte. A gente está pensando aqui numa decisão onde eu vou poder favorecer, né, pessoas ou ocasionar o maior número de benefícios, né, e o menor número de sofrimento, de coisas, né, ruins para a gente poder pensar na escolha do trem aí. Mas, assim, só para poder ir gerando esse questionamento, né, professor, a gente pensaria em quem a gente poderia oferecer um maior nível de satisfação aí, né, na escolha do trem. Mas acho que é melhor a gente poder deixar essa incógnita para eles poderem entender mais por quê, né? Ou o que isso pode ocasionar de fato para a gente numa decisão, por exemplo, como essa. Ou que fatores internos eu vou ter que levar em consideração para justificar uma escolha dessa, né? Ou melhor, né? Será que eu tenho que escolher? Não, eu tenho que escolher. Sim. E as decisões vão acontecer a todo momento, né? E se fosse você, aluno, você que está aí, acorda você que está aí no fundo da sala, que quase cochilou agora, e presta atenção. Qual você escolheria? Você jogaria o trem na direção de 5 pessoas ou de 1 pessoa? Ah, professor, não quero não. Não tem opção não, você tem que escolher. Você não pode sair correndo e deixar ali acontecer. Você tem que optar. O trem vai para a direção de 1 pessoa ou vai para a direção de 5? Muitos de nós automaticamente vai pensar, pô, 5 é maior que 1, né? Então vamos salvar 5 pessoas e sacrificar uma vida. Mas aí, se fosse algum conhecido nosso ali falando, gente, será que eu sou capaz de sacrificar o meu amigo para salvar as 5 pessoas? Quem pensou pelo número, provavelmente uma boa parte de nós, é porque nós sofremos uma grande influência da ética utilitarista. Qual é o fundamento da ética utilitarista? O que a ética utilitarista prega? O que é a ética utilitarista? Vem com a gente que a gente vai conhecer agora, ó. A ética utilitarista é uma reflexão sobre valores e normas morais baseada no pensamento dos filósofos ingleses Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Qual é o fundamento para eles? Segundo eles, uma ação moral pode ser avaliada segundo as consequências de sua ação, se essas promoverem bem-estar ou sofrimento. Ou seja, é uma avaliação mesmo do que vai provocar a ação. Será que aquilo que eu fizer vai causar sofrimento ou vai causar bem-estar? Mas quem foram Jeremy Bentham e Stuart Mill? Quem foram esses caras? Eles são ingleses, os dois, ambos são ingleses. Jeremy Bentham era filantropo, político e jurista, razão pelo qual seu interesse voltava-se principalmente à jurisprudência. Então o Bentham ele era muito ligado a essa parte de direito e das leis. E ele buscava uma fundamentação legal
que pudesse ser usada pelos juízes para identificar o que era o certo e errado nas situações concretas. Sua concepção filosófica baseia-se na ideia de que as leis não são dadas de uma vez, mas podem ser mudadas e aperfeiçoadas de acordo com as necessidades reais da sociedade. Ou seja, a lei não é algo sagrado que não pode ser mudado. Ela deve ser adaptada e melhorada para ajudar a sociedade. Já Stuart Mill foi um dos colaboradores do Bentham. O pai dele teve contato direto com as ideias do Jeremy Bentham, de quem o Mill herda a concepção filosófica. Então, Mill vai continuar, dar continuidade à filosofia de Jeremy Bentham. O interessante é que Mill também é considerado o grande difusor do liberalismo na Inglaterra. Então, aí a galera que segue o liberalismo, que busca essa concepção econômica, tem muita base no Stuart Mill. E é interessante trazer isso à tona, porque essas ideias filosóficas elas não se perdem. Então, tudo que a gente vê aqui, que vai ver sobre o utilitarismo, até hoje está presente no nosso dia a dia, na nossa concepção. Uma prova disso é que muitos de nós, na hora de olhar o dilema do trem, optaria por desviar o trem na direção de 5 pessoas. Porque no nosso pensamento está ali, escondidinho, no fundo, a ideia da ética utilitarista. Mas então, o que é a ética utilitarista? É a ideia do bem como uma máxima felicidade. E ela pode ser resumida no seguinte princípio: agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar e felicidade e reduzir ao mínimo a dor e ao sofrimento. De maneira bem simples, a ética utilitarista ela vai focar nas consequências dessa ação. Por exemplo, antes de você pensar e tomar uma decisão, o que você deve pensar? Será que isso que eu vou fazer vai provocar felicidade, bem-estar? Se vai, é uma ação boa. Agora, se isso que você for praticar vai provocar dor, sofrimento, vai agoniar alguém, não é uma ação boa, cancela, volta atrás porque está errado. Então, essa é uma boa base que o utilitarismo dá para a gente analisar e avaliar nossas ações. Então, a lógica é, se causa felicidade, então é uma ação boa. Se causa sofrimento, é uma ação ruim. É até que é um pêndulo bom, né, professor Diego, para a gente avaliar nossas ações. Aí aqui até surgiu uma dúvida no sentido assim, né, professor? A gente está falando em eu buscar um maior nível de satisfação, de bem-estar, né? E aí a dúvida que parece, né, não sei se vocês podem estar pensando assim também, mas é o seguinte: mas aí eu tenho que pensar, por exemplo, em só eu ser feliz, em só eu me satisfazer, né? Tipo, então eu tenho que fazer tudo para atender ao que vai me deixar feliz, independente de quem está à minha volta e tal, né? Será que é por aí o negócio? Ou será que eu tenho que pensar justamente em quem está ao meu redor, em quem participa da minha vida, né? Em quem de alguma forma está ali contribuindo também para essas coisas, né? Então eu fico me perguntando, será que eu posso pensar só em mim? O que você acha aí do outro lado? Será que a ideia de felicidade, de bem-estar, ela tem que ser pensada só do meu ponto de satisfação ou não, né? Aí, professor, como é que a gente poderia pensar essa questão do utilitarismo, né? Como é que sai disso, né? É porque muita gente ainda confunde utilitarismo com egoísmo. São ideias completamente diferentes. Você não pode confundir utilitarismo com o egoísmo, porque, principalmente, não se confunde utilitarismo com egoísmo, porque é preciso estabelecer e balancear e pensar o que é bom para mim em relação ao que é bom para todos. Ou seja, o bem-estar de uma pessoa não pode nunca prejudicar o bem-estar do coletivo. Isso me faz tão bem, mas faz mal para todos os meus colegas de turma. Meu filho, repensa, que isso aí não é bom, não. Muda, volta atrás, porque não é legal. Mesmo que seja bom para um indivíduo, se não for bom para toda a coletividade, não é bom. Ou seja, a tua felicidade, mano, não pode estar acima da felicidade da maior parte das pessoas com quem tu convive. Isso é egoísmo, não é utilitarismo. Eles são completamente diferentes. Para vocês nunca mais confundirem e não fazerem essa gafe de achar que quando está procurando a própria felicidade,
sozinho, independente dos outros, fazendo o que bem quer, já é utilitarismo? O próprio Bentham vai dizer que o bem é a máxima felicidade possível para o maior número de pessoas. Demos a primeira dica do utilitarismo para definir o certo e o errado. Se provoca alegria, é bom. Se provoca sofrimento, é ruim. A segunda dica, quando você está em dúvida se uma ação, porque ela pode ser boa, mas ela pode prejudicar outras pessoas, se ela não causa o bem para o maior número de pessoas, então ela é errada. Isso é bem legal de pensar, porque a gente lida com situações como essa no nosso dia a dia. Então, é hora de pensar, por exemplo, eu me sinto bem saindo sem desodorante de casa. Vou usar esse exemplo bem Do dia a dia. do dia a dia, mas me faz bem, né? Passar desodorante cansa, né? De manhã cedo, levantar, tomar banho, passar desodorante. Pra mim é um bem-estar, né? Eu não preciso me preocupar com isso. Mas isso vai causar um desconforto muito grande em quem convive comigo. Então, nesse momento, isso deixa de ser uma ação boa e passa a ser uma ação com uma avaliação negativa. Por isso, o utilitarismo vai exigir que uma norma moral precisa considerar, antes de tudo, se será capaz de promover felicidade ou diminuir o sofrimento da população. Ou seja, na hora de estabelecer uma lei, estabelecer uma norma moral, eu preciso pensar naquilo que ela vai produzir para o povo, para a população, em sofrimento e felicidade. Mas, se vocês perceberam, isso quer dizer que a avaliação de uma ação moral vai depender sempre das suas consequências. Então, eu só vou saber se uma ação é boa ou se ela é ruim depois que ela acontece, depois dela acontecer. Nossa, mas agora ficou um problema, né? Se a ação só vai ser boa ou ruim depois que ela acontece, como é que eu vou conduzir minhas ações? Como é que eu vou definir se eu devo ou não fazer essa? Calma que o utilitarismo também explica. Ele diz que nós precisamos fazer uma avaliação das consequências prováveis. Ou seja, precisamos fazer uma avaliação prévia. Como só podemos conhecer de fato as consequências após a ação ter sido praticada, torna-se necessário avaliar ou calcular previamente os efeitos ou as consequências prováveis para que o agente moral possa tomar a decisão de ação. O que é isso, professor? Isso significa, meu amigo, que quando você for decidir se vai fazer uma ação ou se vai deixar de fazer algo, você precisa pensar antes na consequência de uma ação. Se você percebe que o que você vai fazer vai prejudicar outras pessoas, vai deixar a gente magoada, vai causar sofrimento, então é melhor não fazer. Esse é a baliza da ação. Agora, se for algo que vai causar felicidade, pode fazer alegremente, felizmente, que você está seguindo uma boa escolha, um bom caminho. Saindo da ética utilitarista, entramos também na ética kantiana, que ela vai se fundamentar nas concepções filosóficas do filósofo alemão Immanuel Kant, que baseia a ética na autonomia do homem e na liberdade de sua vontade para determinar as normas da ação moral. Quem foi Immanuel Kant? Kant é filósofo moderno, nasceu em Königsberg, cidade da Prússia. Atualmente essa cidade se chama Kaliningrado e pertence ao território da Rússia. Ele é filho de artesãos de origem escocesa. Considerado um dos pensadores mais significativos da filosofia moderna, merece grande destaque sua teoria do conhecimento, realizando na filosofia uma revolução que ele próprio equiparou à revolução de Copérnico na astronomia, ou seja, ele mudou as bases e concepções da filosofia. As obras de maior destaque são a Crítica à Razão Pura, a Crítica à Razão Prática e a Crítica do Juízo. O camarada gostava de criticar. Mas o que a gente pode vir dele? Primeiro, ele vai distinguir a ação pelo dever do agir de acordo com o dever. O que é isso? Kant vai dizer que às vezes a gente só faz as coisas porque é obrigado. Só porque a mamãe mandou. Quando a gente faz algo porque é obrigado, a gente está agindo pelo dever. Ou seja, aqui eu tenho uma obrigação que é externa a mim. Alguém me obrigou, tem uma lei, uma norma que determina que eu haja por este dever.
Para o Kant, essa ação ela não é boa de verdade. Você está fazendo isso só porque você é obrigado, só porque você tem que fazer. A verdadeira ação qual é? Aquela que eu ajo de acordo com o dever. Aquela que é tomada livremente, conscientemente, de forma autônoma, pelos sujeitos morais, seguindo a sua vontade. Ou seja, quando eu mesmo determino a ação moral. E para isso, eu preciso ter uma boa vontade. Como assim? A nossa vontade, ela pode ser deturpada pelos nossos desejos, pelos nossos instintos. Ela pode ser afetada por nossas inclinações, deturpando a raiz da ação moral. Nós falamos isso na primeira aula, lembra? Que nós falamos que às vezes nós podemos ser tomados pelos nossos instintos. Quem nunca usou aquela desculpa? Nossa, eu fui grosso com você, mas é que eu estava com fome. Eu já usei a semana passada, inclusive. Fui grosso, mas é que eu estava com fome naquela hora. Essa fome foi um instinto natural que deturpou a tua ação moral. Então, o que o Kant diz? Que nós precisamos dominar nossa vontade, domesticar, ensinar, educar a vontade, para que ela possa ser uma boa vontade, que nos ajude a fazer boas ações, que nos ajude a determinar nossas boas intenções. Por isso que é tão importante que a gente eduque a nossa boa vontade, para que a gente possa exercer uma boa ação moral. Mas atenção, boa vontade não se confunde com mero desejo. Ah, eu queria tanto ajudar o meu colega que estava com dificuldade na disciplina, mas não ajuda. Teve boa vontade, né? Mas de boa vontade o inferno tá cheio, né? Porque a boa vontade ela é uma determinação de fazer algo, assumindo todas as possibilidades da ação. Ou seja, não é só ter intenção de fazer, é você usar todas as possibilidades por sua própria vontade para alcançar o objetivo, aquele objetivo de fazer o bem. Então, para o Kant, independente das consequências da ação, se você usou de boa vontade, se você educou sua boa vontade, você fez uma boa ação. Nisso ele vai ser completamente diferente dos utilitaristas. Lembrando, o utilitarismo foca onde? Na consequência da ação, naquilo que ela provoca. Já o Kant vai olhar a boa vontade, aquilo que o sujeito teve de intenção própria para fazer cumprir essa boa vontade. Porque no utilitarismo tem até uma falha, né? Se eu faço uma ação e sem querer ela causa uma ação boa, mesmo sem intenção, eu fui uma boa pessoa, não é verdade? É verdade. É até interessante, professor, porque a gente ouve muito essa questão, a questão da boa vontade no dia a dia, né? Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram ou até falaram, né? Nossa, igual o professor falou, fulano quis tanto fazer uma ação para ciclano, né? Mas não deu certo. Ah, mas que bom, né? Ele teve boa vontade, ele se predispôs, né? Como o professor Wesley lembrou, essa boa vontade tem a ver com essa predisposição, né? A pessoa se predispôs a auxiliar ou a fazer uma boa ação, né? Só que muitas vezes ela não mediu o quê? A consequência disso. Aí a gente entra no utilitarismo, né? Mede-se o que é que vai acarretar com aquela boa ação. E não pelo simples fato de eu ter me predisposto a querer ajudar e a querer fazer uma coisa boa para alguém. Então a gente está vendo aí dois contrapontos da moeda para poder pensar essa questão, né? Será que o que vale mais, né? Lembrando, pessoal, que aqui a intenção da gente não é dizer, olha, o utilitarismo é melhor ou, né, o que Kant disse é melhor, mas sim colocar vocês para verem que existe duas possibilidades de pensar. Há quem vai concordar mais com a ideia de boa vontade de Kant, há quem vai concordar com esse lado mais pragmático. O que é o pragmático? O lado prático, né? O lado, né, da ação que a gente vê ali no dia a dia, de tentar satisfazer o maior número de pessoas. Então, quer dizer, o importante é que você esteja conhecendo dois lados, duas concepções distintas, e você vai começando a pensar, né, professor? Então, qual que poderia aí responder às dúvidas, aos questionamentos que a gente tem hoje no dia a dia, quanto à questão de o que eu devo fazer ou de que forma, na verdade, exatamente. Né? E lembrando que hoje nós sofremos grande influência dessas duas perspectivas morais, dessas duas perspectivas éticas. Hoje a gente sofre muita influência mesma do utilitarismo e muita influência também da ética kantiana, quando a gente determina
boa vontade, aquilo que está nos movendo a realizar a ação, isso é uma interferência da ética kantiana. Ou seja, no fundo, a gente também carrega essas perspectivas éticas. Kant vai, então, destacar a autonomia do homem. Ou seja, se é a boa vontade que determina, então o próprio homem tem a autonomia para determinar a sua norma moral, para determinar aquilo que é sua concepção do certo e do errado. É o próprio homem que vai julgar. Mas então, se o homem vai determinar as suas normas morais, se o homem vai determinar o que é certo e o que é errado, para que serve a norma, então? Para que serve a lei? Para que servem as regras? O próprio Kant vai dizer, porque o ser humano tende a ser levado pela sua natureza, e a natureza do homem, gente, é uma natureza irracional, é uma natureza levada por instintos, por paixões, uma natureza que às vezes se apaixona e esquece de tudo, esquece até de estudar porque está apaixonado. É uma natureza que quando vai ficar com fome vai ficar agressiva, uma natureza que quando está com sono vai ficar de mau humor. Então essa natureza precisa ser regrada, precisa ser normatizada. Mas então, os utilitaristas falaram bem claramente sobre a norma, né? A norma, ela se causa alegria, se causa felicidade, ela é boa. Se causa sofrimento, se causa dor, ela é ruim. Mas, e Kant vai falar o quê? Kant vai instaurar, então, um imperativo categórico. Ou seja, todas as leis precisam obedecer essa reflexão. E qual é essa? Olha aqui com a gente. O principal imperativo categórico de Kant é esse aqui, essa norma. O imperativo categórico ele é uma regra de ação. E ele diz assim, ó, age de tal modo que a tua ação se possa tornar princípio de uma lei universal. Nossa, professor, falou grego. Na verdade, é alemão. Mas então, o que isso quer dizer, gente? Age de tal modo que a tua ação se possa tornar princípio de uma lei universal. O que o Kant quer dizer com isso? De maneira bem simples, não faz com o outro que tu não quer que faça contigo. De maneira bem resumida, não faça com os outros o que você não deseja que façam com você. Descobriram de onde que surgiu essa ideia? Foi daqui. Foi da filosofia de Kant. Viram como filosofia, como a ética está presente na nossa vida? O que isso quer dizer, gente? Antes de praticar uma ação, você deve pensar, eu aceitaria que todo mundo pudesse considerar essa ação boa? Se você considerar que sim, beleza, pode fazer. Agora, se você considerar que não, é melhor evitar. Como é que eu posso trabalhar isso na prática? Vamos para um exemplo. A gente concorda que mentir é errado, não é verdade? Eu não gostaria que mentisse, mas como eu posso chegar nessa conclusão? Vou imaginar que hoje eu acordei às 9 da manhã com uma vontade de contar uma mentira. Ia ligar para o professor Diego e falar que eu não ia poder vir hoje, que eu estava me sentindo mal, não ia vir para a aula hoje. Ia ligar para ele e dizer, professor, eu não vou. Só que antes eu preciso pensar, será que essa ação é boa? E eu vou pensar como? Eu aceitaria que outras pessoas mentissem para mim? Se você disser e concordar que não, então é uma ação ruim. Se você concordar, não, tudo bem, as pessoas podem mentir, eu preciso mentir, então as outras pessoas podem mentir para mim. Então essa ação passa a ser ruim. Bem fácil, né? Isso tem a ver muito com a ideia de alteridade, né, professor? Sim. O que é alteridade mesmo, pessoal? A gente se coloca do outro lado da situação, né, para saber o que é que eu faria comigo mesmo se eu estivesse do outro lado, né? Então aquela ideia da gente sempre pensar em você, diante de uma situação que está acontecendo com o outro, para você tentar pensar, igual o professor falou, né? Não faça o que você não gostaria que fizesse. Então, se coloque no lugar do outro, analise a situação, veja se você também gostaria que aquilo viesse para você da mesma forma que você está agindo, né, professor? Exatamente. E aí, para fechar essa discussão, vamos voltar para o dilema do trem, que nós conversamos ainda agora. Então, gente, como é que a gente vai olhar para essa situação agora a partir desses dois filósofos? O trem está vindo desgovernado para cima de 5 pessoas ou de uma pessoa. Quem decide a direção somos nós, não tem como frear o trem. Como Kant resolveria isso? Kant vai analisar a boa vontade. Aquilo que você tem interno de você e que vai mover a sua ação. Será que você vai desviar para cima de uma pessoa para salvar 5 ou você não gosta dessa pessoa e decidiu se livrar dela? Hein? Pensaram nisso? Usar de desculpa? Ou será que
essa pessoa aqui é uma pessoa muito estimada pela sociedade, uma pessoa que todo mundo gosta, e aqui são 5 desconhecidos, e isso vai motivar. Então, Kant vai olhar a boa vontade, a vontade do agente na hora de agir isso, para ver se ele realmente tinha a intenção de salvar 5 pessoas, ou se ele só estava querendo se vingar desse colega aqui que roubou fruta no quintal dele. Já os utilitaristas. O utilitarista é mais fácil, né? Ele olhar, aqui tem 5 e aqui tem 1. Meu filho, manda para cima de 1 e vai embora. Você tem que salvar a maior quantidade de pessoas. O utilitarismo vai muito pela consequência. Então, isso não tem mais nem o que falar, né? Olhando esse exemplo do trem, fica bem fácil. Kant vai analisar a vontade, a intenção, se vocês quiserem chamar assim, enquanto os utilitaristas vão olhar para a consequência, para aquilo que vai resultar a ação. E aí a matemática fala, né? 5 é maior que 1. Então é óbvio que o utilitarista vai salvar as 5. Tudo isso, gente, é para que a gente possa começar a compreender as influências que essas correntes éticas têm no nosso dia a dia, porque elas determinam um pouco o nosso modo de pensar e estabelecem os valores e princípios. E a gente vai levar esses mesmos valores e princípios para o nosso dia a dia e também na nossa prática profissional. Por exemplo, quando vocês forem tomar decisões na vida profissional de vocês, vocês vão lembrar também que vocês estão buscando felicidade e que precisam ser pessoas virtuosas. Opa, felicidade, virtude, isso é Aristóteles. Aristóteles falava isso e você está aí pensando em felicidade e ser virtuoso. Nossa, eu estava querendo fazer uma ação irregular na minha empresa, mas aí começou a me dar um peso na consciência. Consciência? Sócrates. Na hora de tomar uma decisão lá com uma reunião para definir qual software vai ser aplicado, mas vocês descobrem que esse software é ilegal e vai provocar uma série de danos nos computadores, mas vai também provocar uma série de benefícios. Vocês vão avaliar se os danos compensam os benefícios, se vai ser bom usar, mesmo causando alguns problemas que podem ser contornados. Avaliar a consequência, problema e dano, é a ética utilitarista. E aí depois, final de tudo, ainda, além de tudo, pensar na vontade, na intenção, é a ética kantiana. O que a gente está querendo dizer para vocês, galera, é que tudo isso que a gente está estudando não está flutuando no espaço distante da gente. Essas concepções éticas, elas fazem parte daquilo que nós estabelecemos ainda hoje como ética e moral. Quando a gente foi lá buscar na Grécia, quando a gente foi lá na Alemanha buscar o Kant, na Inglaterra com os utilitaristas, a gente não está flutuando e falando de coisas tão distantes. São coisas presentes no nosso dia a dia e que interferem também nas nossas concepções morais ainda no dia de hoje e que vão ajudar a definir nossas ações. Mas vamos para uma atividade que vocês devem estar aí com certeza muito animados, empolgados, dominando o utilitarismo e a ética kantiana. E a nossa atividade é bem simples, como a da semana passada. Identifique as sentenças abaixo e a qual dos pensamentos éticos elas correspondem, assinalando U para a ética utilitarista e K para a ética kantiana. Então vamos ver o que tem a ver com Kant e o que tem a ver com a ética utilitarista, e a gente marca nesses passos aqui. Espero que vocês façam uma boa atividade, que está bem facinho, bem simples de ser realizada. Daqui a pouco a gente retorna. Qualquer dúvida, professor Diego está aqui a postos, esperando e ansioso. Estamos aguardando, né, a interação. Né? Mais uma vez, professor presencial que está aí no polo, incentive os alunos, né, no momento de fazer. E a gente está aguardando aqui, bem tranquila essa atividade, né, professor? Exatamente. Vai ser muito legal, muito divertido. Até daqui a pouco a gente retorna para a resolução das atividades. Olá, aluno, olá, aluna, seja bem-vindo de volta, bem-vinda de volta, depois de fazer essa atividade aí bem simples, sem muita complicação, não é verdade? A gente refletiu hoje sobre a ética utilitarista e a ética kantiana, e aí fomos para essa atividade
bem tranquila que nós fizemos juntos agora, e agora vamos resolver. Então vamos dar uma olhada só para a gente lembrar o que ficou para a gente fazer agora em sala. Questão 1 dizia: identifique as sentenças abaixo e a qual dos pensamentos éticos elas correspondem, assinalando U para a ética utilitarista e K para a ética kantiana. Então vocês iam olhar as sentenças e aí vão escrever ali U ou K a partir do que estiver dizendo. Então foi uma atividade bem fácil, bem simples de resolver. E agora nós vamos para responder estas questões, não é verdade? O professor Diego vai nos ajudar, vai lendo as questões. E se vocês quiserem participar, mandando dúvidas, fazendo comentários, o professor Diego continua ali a postos no nosso chat, esperando também essa manifestação de vocês. Então vamos lá iniciar a nossa correção da nossa atividade. Então vamos lá, pessoal. Vamos lendo as sentenças aqui e associando, né? Essa atividade de associe que o professor falou. Então, a primeira que a gente tinha era baseada no pensamento de Jeremy Bentham e Stuart Mill. Lembra? Os dois pensadores que a gente estudou de uma das duas teorias? E aí, será que é U ou K, professor? Essa é bem fácil, até porque o nome da segunda corrente é o nome do próprio filósofo que pensou. Então, obviamente, essa aqui está correspondendo à ética utilitarista, que é essa ética que foi baseada na filosofia, no pensamento de Jeremy Bentham e de Stuart Mill, que eram dois ingleses que começaram esse pensamento que influencia até hoje. Uma das bases da ética capitalista que nós temos hoje, da ética contemporânea, vem desse utilitarismo pensado por Bentham e por Stuart Mill, que Stuart Mill é um dos grandes idealizadores do liberalismo. Vamos para a próxima, então. Segunda sentença, olha lá. O homem é livre e deve obedecer a normas para não se deixar levar por sua natureza. A gente falou bastante disso também, né? A questão da liberdade influenciada por aquilo que o homem é por natureza. E aí, professor, é U ou é K? O que será agora? aqui, hein? Bom, eu até dei o exemplo de quando você tá com fome e diz assim, nossa, eu fui grosso com você, mas é porque eu tava com fome, né? Porque a minha natureza, meu instinto, ou então eu tava com muita raiva, por isso eu perdi o controle. Então quem vai trabalhar essa questão é o nosso querido Kant. O Kant que vai falar que nós precisamos educar nossa vontade, porque nossa vontade às vezes pode ser levada pela nossa natureza humana, pelos nossos instintos, pelas nossas paixões, pelos nossos desejos, e quem vai limitar e conduzir isso é a nossa vontade. Então, quem fundamenta um pouco isso, que nós estudamos hoje, foi o Immanuel Kant. Então, isso daqui faz parte da ética kantiana, com certeza, sem medo de errar, bote esse K aí, que você não erra mais. Então, vamos lá, pessoal. Terceira afirmação. A ação deve ser conduzida para produzir o bem-estar e reduzir o sofrimento. Aqui a gente tem duas palavrinhas-chave, hein, professor? Ó, produzir o que? Bem-estar, evitando o que com isso? O sofrimento. E aí, professor? Nós falamos bastante sobre isso, que uma das correntes éticas que nós vimos hoje, ela foca na consequência, avaliando se ela vai produzir bem-estar, se vai produzir felicidade, ou se essa consequência vai produzir sofrimento, se vai produzir mal-estar. Qual das duas correntes que nós estamos falando? Kant, utilitarismo? Obviamente que esta é uma concepção da ética utilitarista. Então aqui a gente vai marcar a letra U. Porque o utilitarismo é quem vai usar a consequência da ação para avaliar se essa ação ela é boa ou se ela é ruim. Ela vai ser boa na medida que ela é capaz de produzir bem-estar, ou se ela for capaz de produzir felicidade, alegria. E ela vai ser ruim se ela provocar sofrimento. Então, segundo essa concepção, na hora de decidir minha ação moral, eu preciso pensar se ela vai provocar algo bom, ela é boa, se ela vai provocar algo ruim, ela é ruim. Então eu tenho que sempre estar procurando produzir o bem e reduzir aquilo que causa o que é mal, o que é desconfortoso, o que causa desconforto, e assim por diante. Vamos para outra afirmação, então, pessoal. Fundamenta-se na autonomia do homem e na liberdade da vontade
para determinar as normas da ação moral. Duas palavrinhas-chave aqui também que a gente tem nessa frase, pessoal. Autonomia e liberdade da vontade. E aí, professor, quem será? Que será? A autonomia do homem, as duas trabalham, não é verdade? Que o homem é que vai determinar a sua norma. O utilitarismo vai basear isso no sentido de procurar o que causa dor e o que causa sofrimento. Procurar o que causa dor é isso. Evitar o que causa dor e procurar o que causa felicidade. Na ética kantiana já vai conduzir de outra forma, mas as duas vão focar na autonomia do homem. Não é Deus, não é uma divindade que vai indicar isso, é o próprio homem quem vai determinar. Mas, como aqui destaca a liberdade da vontade, a gente vai cair na ideia da boa vontade, que vai trazer isso daqui para a letra K. Porque é Kant quem vai falar da boa vontade como a métrica da ação moral. É a boa vontade que deve conduzir a ação moral para o bem. Então, seguindo, vamos para a próxima. Próxima sentença. Eu só tenho um spoiler. Segura. Não, professor, não coloca ainda a resposta. A ação deve ser tomada pelo dever, isto é, tomada consciente e livremente pelos agentes morais. E aí já o que está em aspas é o segredo da afirmação, né? Ó, pelo dever. E aí, professor? A ética kantiana também é conhecida como ética do dever. Ou seja, aquela ética que vai se basear na nossa capacidade de se colocar o dever, sem ser aquele dever imposto. A gente lembra que quem age de acordo com o dever é aquela pessoa que age só porque tem uma regra. Eu gosto muito do exemplo, por exemplo, quando eu prometo dar algo a alguém. Por exemplo, eu combinei de semana que vem trazer um chocolate para o professor Diego. Eu prometi, é compromisso. Vou cobrar. Eu posso agir de duas maneiras. Eu posso trazer alegremente porque ele é uma pessoa boa e eu realmente me sinto comprometido a trazer chocolate. Ou posso, de má vontade, trazer chocolate só porque eu falei que ia trazer. São posições diferentes, então, agindo pelo dever, a gente traz a ética kantiana, um K aqui para nos ajudar nessa resposta. Então vamos para a próxima. A vontade é o fundamento principal e deve ser educada pela razão para que tenhamos uma boa vontade. A palavrinha vontade está aparecendo aqui de novo, em contrapartida à questão da racionalidade ante a vontade, né, professor? Exatamente. E como a gente já destacou bastante ainda agora, quem vai trabalhar a vontade é o Immanuel Kant. É a ética kantiana que vai trazer essa concepção da boa vontade, da vontade educada, direcionada para o agir moral, para que possa conduzir as nossas boas intenções para que sejamos boas pessoas. Então, essa daqui, até já apertei aqui, já apareceu aqui a letra K, porque é a ética kantiana quem vai trazer essa reflexão. Próxima afirmação. O bem é a máxima felicidade para a maior quantidade de pessoas. A gente falou esse lado prático também, né, professor? Atender o maior número de pessoas para favorecê-las, né? Uhum. E quando a gente fala dessa ética mais prática, estamos falando daquela ética que na hora de definir o dilema do trem, vai desviar o trem para cima de uma pessoa para salvar 5 pessoas. É a ética utilitarista. O bem é sempre a maior quantidade de felicidade que a gente pode dar para o maior número de pessoas. Mesmo que uma coisa seja boa para você, mas se essa coisa, mesmo sendo boa para você, prejudica outras pessoas, pela ética utilitarista ela não pode ser boa. Porque a felicidade é sempre o que é bom para a maior quantidade de pessoas possível. Digamos assim, o governo vai implementar uma ação, por exemplo, na cidade, precisa definir se isso vai ser uma ação boa. Qual é o critério a adotar? Eu vou precisar mover uma quantidade de famílias que estão morando aqui, mas a quantidade de famílias é menor do que a quantidade de pessoas que eu vou beneficiar com essa ação. Então, utilizando a lógica utilitarista, vai ser tranquilo mover essas pessoas para outro lugar, enquanto eu faço, por exemplo, uma ação maior que vai produzir energia para uma quantidade maior de pessoas. Então, pela lógica utilitarista, essa seria a justificativa. Claro que pela lógica kantiana iria por outro caminho, analisando a vontade dos agentes.
Mas, na ética utilitarista, o que é essa coisa mais matemática mesmo. O Bentham, inclusive, vai falar da possibilidade de calcular a quantidade do dano para que a gente possa saber se a ação é boa ou ruim. Vamos para a próxima? Próxima afirmação, então. O bem-estar de um indivíduo não pode nunca prejudicar o bem-estar de todos. A gente está lembrando até daquela frase, né, professor? Né? Faça com outro aquilo que gostariam que fizesse com você, né? Pensando no todo aí. Isso aqui é aquela distinção entre o utilitarismo e o egoísmo. É um desdobramento da frase anterior, que dizia que o bem é a máxima felicidade para a maior quantidade de pessoas. Então, o bem-estar do indivíduo não pode nunca prejudicar o bem-estar de todos. Mas aqui tem uma pegadinha. Como o professor nos lembrou, Kant é quem vai nos lembrar que aquilo que eu não quero que os outros façam para mim, eu não vou fazer para os outros. Então, essa daqui se aplicava tanto ao utilitarismo quanto à filosofia de Kant. Então, se você marcou o U aqui também, pode ser considerada como certa. Vamos para a próxima, então. A ação moral pode ser avaliada pelas consequências de sua ação. E aqui a gente tem a ênfase para a questão da consequência daquilo que a gente faz, né, professor? Exatamente. E quando a gente fala de consequência, a gente só pode estar falando da lógica da ética utilitarista. Ou seja, a ação moral ela vai ser avaliada pelas consequências, pelos resultados dela. Então, quando a gente for praticar uma ação, precisamos pensar antes o que essa ação vai provocar. O que essa ação vai causar. Se ela causar felicidade e evitar dor e sofrimento desnecessário, então essa ação pode ser praticada. Agora, se essa mesma ação acabar provocando sofrimento, provocar desconforto, então essa ação deve ser evitada. E a mesma coisa depois que a ação é praticada, né? A gente faz isso o tempo todo. Se a gente percebe que uma ação provocou dano, mesmo que a intenção do camarada seja boa, a gente vai dizer que foi uma ação ruim, porque causou um prejuízo. Isso porque estamos baseados na ética utilitarista que vai avaliar os resultados dessa ação. Vamos continuando, seguindo em frente? Acho que agora ficou fácil para essa próxima, hein, pessoal? Para decisão moral é necessária uma avaliação prévia das consequências prováveis dessa ação. Falamos das consequências agora, né, professor? Exatamente, eu não preciso nem explicar, que nós já falamos agora. Essa é uma concepção da ética utilitarista. Então, letra U, avaliação das consequências. Essa aqui também muito simples, ó, baseado então no pensamento do filósofo alemão Immanuel Kant, né? Kant, qual letra que eu vou botar? Ética A kantiana. letra K faz parte da ética kantiana que se baseia na filosofia do Immanuel Kant. Próxima. A boa vontade não se confunde com o mero desejo e trata-se de uma determinação em fazer algo, assumindo todas as possibilidades da ação para alcançar tal objetivo. E aí a gente tem a boa vontade aqui de novo aparecendo e essa determinação para agir, né, professor? Exatamente. Então aqui é só a definição da boa vontade que nós já discutimos bastante, que está ligada à ética kantiana, porque Immanuel Kant é quem vai trazer essa concepção de que é preciso analisar e educar a nossa vontade para conduzir a nossa ação moral. E aí, por último... Somente o homem pode impor uma determinação moral a si mesmo, né? Embora isso possa ser compreendido por ambas as concepções filosóficas, quem vai bater muito nessa tecla é o Kant, para determinar a norma da ação moral. Lembrando que os utilitaristas eles são também juristas, então a lei do Estado tem uma força muito grande ainda sobre a ação do sujeito. Já Kant acredita mais na autodeterminação do homem. Por mais que exista uma lei, eu devo agir pela vontade, porque a lei ela vai ser forçada se eu não compreendo e não educo a minha boa vontade a cumprir essa lei. Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Estava bem gostosa de fazer, bem simples. E agora vamos falar das nossas atividades de percurso. Não esquecendo que nós temos uma atividade para entregar ainda até o dia 13 de novembro, que é a autoavaliação ética, que nós já falamos na semana passada. E agora nós vamos explicar a terceira atividade de percurso, que é o Código de Ética. Qual é a nossa atividade?
você deve elaborar um pequeno código de ética para a sua turma, ou seja, algumas normas e valores para vocês viverem. Esse código deve conter 3 valores a serem respeitados pela turma e 5 normas de conduta para orientar a sua turma. Tanto estes valores quanto as normas devem ser realizáveis, não é nada assim fora do planeta que não dê para cumprir. E devem respeitar a dignidade dos seus colegas. Nada de propor normas aí que vai constranger, que vai acabar provocando desavença. Então, tem que respeitar também os objetivos que vocês possam ter em comum. Um objetivo que vocês têm em comum é concluir esse curso, com certeza. Sim. Então, utilizem as concepções filosóficas estudadas para fundamentar valores e normas. Vocês podem usar a concepção de felicidade do Aristóteles, a ideia de consciência do Sócrates, balizar com a ética utilitarista ou com a ética kantiana. E o prazo final da entrega é de 27 de novembro de 2018. Para ajudar vocês, o que é um código de ética? Código de ética é um documento que tem o objetivo de nortear condutas. Ou seja, ele vai ajudar a dar o norte, a ajudar a normatizar. Então, é uma oportunidade da empresa ou da profissão manifestar valores básicos que pautam suas condutas no mundo do negócio e nas relações com a sociedade. Então, esse é um documento que ajuda a orientar e dar normas para os funcionários e para os profissionais conduzirem as suas ações, fazendo com que a empresa tenha reputação boa, que a profissão tenha uma boa reputação em relação à sociedade. O que deve conter num código de ética? Primeiro, ele tem que ter normas de conduta. O que são normas de conduta? São ideias, princípios a serem seguidos por todos da empresa ou da categoria profissional. Como, por exemplo, respeito, transparência, lealdade, justiça, tolerância. São esses valores que não são normas, são essas ideias a serem vivenciadas. Por exemplo, a gente poderia usar como valor, a partir da aula de hoje, agir pelo dever. Então, isso é um valor que a empresa vai seguir. Ou seja, ninguém vai ser obrigado. A gente vai querer vivenciar as normas pelo dever, porque nós queremos, pela boa vontade. Ou então, buscando lá em Aristóteles, um valor, que pode conter nesse nosso código de ética, é as virtudes. Viver as virtudes. Então, vocês podem buscar aí para construir esse código de ética valores com esses que nós estudamos ou outros que a sociedade que vocês acham que são bons. Por exemplo, honestidade. Será que honestidade é um valor que vale a pena ser vivido dentro da sala de aula? A confiança, a lealdade, o respeito, já que vocês também têm que relacionar com o professor, com o colega. Então, essas são Nossa, agora que eu percebi... Gente, volta aqui pro nosso conteúdo, que eu percebi que está invertido. Eu ia falar isso agora. Isso que eu falei é o conceito de valores. Peço desculpa para vocês que o quadro acabou invertido. Então, isso que eu falei para vocês é o conceito de valores, tá bom? Houve uma pequena falha, ou inverteu-se os quadros, mas isso que eu falei para vocês são valores. Os valores são esses princípios, essas ideias a ser seguidas pela empresa, pela classe profissional, e que vocês vão propor para serem seguidos pela turma de vocês. Que está muito próxima das virtudes, como a gente falou, né? Pensando no Aristóteles, né, professor? E só para lembrar, pessoal, pense sempre os valores como todas as coisas boas, ou seja, qualidades humanas, né? Então, o que é o nosso processo de valoração? É o nosso processo virtuoso, é o nosso processo de qualificação enquanto ser humano, né? Então, o que me torna um ser melhor diante da coletividade, né? Então, respeitar o outro, ser leal ao outro, né? Agir com transparência, como está aqui no exemplo que o professor está dando. Então, o nosso processo de valoração, ele tem muito a ver, então, com essa prática das qualidades humanas. E as normas de conduta, como o professor falou, aí sim, tem a ver com as regras, né, que vão ser criadas naquele espaço ou para aquela profissão, para que a gente possa conviver em harmonia com
os nossos pares, né? Os nossos colegas e tal. E uma coisa que o professor falou também, pessoal, que é muito importante, né? Quando a gente está falando de código de ética, eu estou falando de que eu tenho que pensar em valores e normas, tanto especificamente para a profissão que você vai exercer, como também as empresas ou instituições vão criar também os seus próprios códigos de ética. E aí, qual que eu devo seguir? Você deve seguir ou deve se orientar, né? Ou agir de acordo, né, com os dois, né? Ou seja, tanto aquilo que vai orientar a forma de eu ser aquele profissional. Então, por exemplo, o código de ética médico, né? Ele vai ter especificidades para a profissão. E quando eu vou trabalhar numa instituição, numa empresa, eu tenho que agir na coletividade com aqueles pares, né? Com os meus colegas de profissão. Então, aí sim, eu vou precisar de regras mais, né, principais ali para que eu possa me relacionar bem em harmonia com as pessoas. Basicamente é isso, né, professor? Exatamente. O código de ética, gente, não tem um mistério muito grande. É uma norma de conduta, uma norma que vai regrar o comportamento das pessoas que fazem parte da empresa ou que fazem parte da classe profissional, para que possa orientar a sua ação, o seu modo de agir. Até porque a gente bem sabe, e nas próximas aulas nós vamos aprofundar isso, que a conduta de um profissional pode manchar toda a categoria ou até mesmo a empresa. Eu brinco muito quando eu vou explicar isso, que eu não volto numa lanchonete onde o garçom me tratou mal. Eu não volto. Manchou a reputação da empresa por causa da conduta de um funcionário. E assim isso vale para qualquer categoria profissional. A gente tem até algumas ideias de categorias, por exemplo, todo político é corrupto. Porque a gente tem essa ideia. Porque alguns membros dessa categoria foram corruptos, e aí a gente estende essa ideia para toda a categoria. Mas a gente poderia usar para outras, por exemplo, todo advogado é mentiroso. Eu já ouvi essa também, todo advogado é mentiroso. Por que a gente tem a ideia? Porque tem a noção de que algumas pessoas da profissão foram mentirosas, e aí a gente estende para toda a profissão. Por isso é muito importante ter um código de ética. E o que é a norma de conduta? O professor Diego já colocou lá. São regras a serem seguidas pelos profissionais. As normas devem destacar os valores da empresa ou da categoria e visar a construção de um ambiente saudável e eficiente. Então, as normas são realmente as regras. Por exemplo, nessa empresa é obrigatório o atendimento cordial ao cliente. Eu tenho que ser cordial, tenho que ser educado com o cliente. Isso é uma norma. Nessa empresa é proibido usar o celular durante o horário de expediente. Outra norma de conduta ética, porque o celular estaria deturpando, impedindo o trabalho da empresa. Então, as normas de conduta, claro que eu estou usando exemplos bem banais, mas podem surgir outras coisas. Por exemplo, a imposição do sigilo ao profissional psicólogo. Está lá no Código de Ética Profissional do psicólogo que ele é obrigado a manter o sigilo do que é contado no consultório. Então, essas são as normas profissionais que estabelecem e que orientam. Então, a norma ela é regra. Então, acho que agora vocês têm todos os artifícios para construir o código de ética de vocês. Então, é interessante que vocês até discutam entre vocês, aí, parte da turma, mesmo que seja um trabalho individual, para que vocês possam refletir as normas morais, as normas de conduta e os valores que sejam de comum acordo com a turma, que possam ajudar a criar este ambiente de respeito, esse ambiente saudável para vocês vivenciarem. Estava até lembrando aqui, professor, acho que os alunos vão se recordar, né? Geralmente no início de ano, quando a gente vai começar a aula numa turma nova e tal, sempre o professor fala assim, olha pessoal, vamos fazer um acordo ou um contrato pedagógico, né? Ou seja, para a gente poder conviver melhor aqui em sala e tal. Essa ideia de um contrato pedagógico, né? Ou de algo ali que vá nortear a conduta entre professor e aluno em sala de aula, já é justamente um propósito para a gente poder pensar nessa questão do código de ética para a turma de vocês aí do outro lado, entendeu? Então, quando o professor diz, ó, tem que criar 3 valores, que valores vocês acham que são indispensáveis para que vocês possam agir enquanto seres humanos, né? E de forma coletiva na turma. 3 valores, né? Respeito, por exemplo, tem que ter o respeito acima de tudo. Então, por que tem que ter o respeito?
é um que vocês podem estar escolhendo de repente, né? E uma ideia, por exemplo, de 5 normas de conduta que vocês vão ter que criar, a gente sempre fala assim, olha, às vezes conversar com o colega na hora que o professor está explicando pode atrapalhar um pouco, né? Por que será que não criar uma regra, então, né, uma norma, para que a gente possa, então, respeitar nesse momento e não interromper para que o outro possa ouvir, por exemplo, a explicação? Isso pode ser uma ideia de norma. Lembre-se que vocês estão pensando aí na realidade da turma de vocês, né, professor? Pensar lá na realidade de cada um, de acordo com a convivência e experiência de cada turma, né? Sim, isso é bem legal, até para a gente destacar que a gente já tem muitas normas, que a gente já tem algumas normas implícitas nas nossas relações. O professor deu exemplo de várias aqui. Provavelmente vocês sabem que não devem conversar com o colega durante a explicação do professor, que vocês não podem gritar um com o outro, discutir na sala de aula. Então, a gente já tem normas de conduta que são implícitas, mesmo que não tenha um código. O código de ética ele vai explicitar isso, vai colocar em evidência quais são os valores a serem respeitados, quais são as normas de conduta. E vai ser um exercício bem legal, porque quando a gente chegar na nossa aula sobre a profissão, sobre o exercício ético nas profissões, a gente já vai estar desenvolvendo aí esse nosso código de ética de maneira bem aprofundada. Então, galera, era isso. Espero que vocês tenham compreendido e gostado da nossa aula de hoje, com essas 2 concepções éticas. Soltando já o spoiler da semana que vem, nós vamos discutir e refletir um pouco sobre a reflexão ética nos dias de hoje. Como é que anda a reflexão no mundo globalizado, multicultural, e as características dessa ética que vão adentrar também no nosso meio de trabalho. Professor Diego. Então, agradeço, professor Wesley, mais essa participação, né? E agradeço também a cada um de vocês que nos acompanharam nessa aula de número 3. Espero que as ideias utilizadas hoje, tanto pelo utilitarismo, né, quanto pela ética kantiana, possam aí contribuir para essa atividade do Código de Ética, né? E a gente espera ansiosamente para que vocês estejam com a gente na aula número 4, tá certo? Agradeço mais uma vez, professor, a parceria, e a gente vai se ver na próxima semana, né, professor? Exatamente. Agradeço aos professores presenciais, ao Josué, que é o nosso intérprete de Libras, e esperamos nos encontrar novamente semana que vem, assim com a mesma empolgação e alegria, para dar continuidade à nossa disciplina. Muito obrigado e até semana que vem. Educação à distância, mudando realidades.